Faltam poucos dias para o lançamento do novo iPhone 16 e nesse vídeo aqui, galera, eu quero contar como é que foi a minha experiência de uso com o iPhone 15 Pro ao longo do último ano. Será que mesmo com o lançamento da nova geração, vale a pena você comprar um iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max? É isso que eu vou tentar te ajudar a descobrir, então fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar, beleza? Deixa teu like, se inscreve no canal e bora ao que interessa. Bom, aqui no canal já tem dezenas de vídeos sobre o iPhone 15 Pro e justamente por isso eu não vou ficar falando aqui sobre o design e a construção desse aparelho. Não, tem vídeo aqui que já fala sobre isso. O que eu quero passar para vocês hoje é a minha experiência de usuário. Eu vou falar tanto o que teve de ruim nesse aparelho, que foram duas coisas principais, e vou falar também o que me agradou muito e por que eu acho que esse é o melhor iPhone que eu já usei quando eu analiso assim a minha experiência com ele em termos gerais. Mas deixa eu começar falando pelo lado ruim, né? O que eu não curti sobre esse aparelho. Inclusive, se você me acompanha já aqui há algum tempo, você sabe o que tá vindo pela frente, né? Bom, não tem como fugir, galera. Eu preciso começar falando sobre a bateria desse celular, que foi o ponto que talvez tenha mais me incomodado ao longo do último tempo. A bateria desse celular, ela é razoável, mas para os meus padrões de uso, ela acabou deixando bastante a desejar. Como eu já conversei com vocês em vários momentos, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, cara, a minha bateria, ela durava até cerca de metade ali do meu dia. Quando era realmente ali 1 da tarde, eu tinha que carregar esse aparelho para eu conseguir finalizar o meu dia, sabe? Senão ele morria realmente na hora do almoço. Pra vocês terem uma ideia, a quantidade de vezes que eu tive que recarregar esse aparelho fez, obviamente, com que ela, sabe, a saúde desgastasse mais rápido. Tanto que eu tenho esse aparelho aqui, ó, desde janeiro de 2024, esse iPhone foi fabricado em setembro de 2023, e aí eu comprei ele em janeiro de 2024, que foi o meu primeiro uso, e eu já dei 438 ciclos, cara, de bateria, o que fez com que minha saúde ela caísse para 90%. Então, isso é fruto do que eu tô contando para vocês agora, né? Quando o aparelho, ele tem uma bateria que acaba não durando muito para os seus padrões, é natural que você tenha que carregar ele mais vezes. E houveram dias mais puxados de trabalho que eu tive que recarregar 2, 3 vezes e obviamente isso impacta a saúde da bateria. Não é como se eu estivesse muito preocupado com isso, porque sinceramente isso aqui para mim é uma ferramenta de trabalho. Eu comprei esse telefone para trabalhar realmente, para tirar, espremer o máximo que ele tem a me oferecer. E é claro, ele é muito poderoso, como a gente vai conversar e tudo mais. Mas é claro, a gente sempre quer que a bateria ela dure um pouco mais, a gente quer ter mais autonomia, a gente quer que ela seja eficiente, sabe, o suficiente para que você não tenha que ficar dando tantas cargas assim e consiga alcançar os seus objetivos, beleza? Então, se eu fosse destacar aqui o meu ponto principal o ponto negativo principal da minha experiência de uso com o iPhone 15 Pro, sem a menor sombra de dúvidas, foi a bateria desse carinha aqui, beleza? O segundo ponto que me desagradou ao longo desses últimos meses usando o iPhone 15 Pro, eu já também abordei em um vídeo dedicado aqui no canal, que é aquela questão da distância focal mínima da câmera traseira principal, né? O quanto você consegue chegar alguma coisa perto ali do celular para que a câmera ela consiga focar. Eu vim de um iPhone 13 Pro Max e a distância focal mínima dele era muito boa, dava para chegar bem pertinho das coisas e ele ainda conseguia segurar o foco. Já aqui no iPhone 15 Pro, vou abrir aqui a câmera para vocês, vou botar no modo foto, vou virar para a câmera traseira e vou pegar essa caixa aqui de novo do iPhone e vou chegar bem pertinho e como vocês podem ver, ó, aqui pela câmera da frente eu não estou nem tão colado assim e o iPhone ele tem dificuldade de focar, vai ficar mais fácil aqui no nome iPhone, né? Ele não consegue focar. Isso porque a geração iPhone 15 Pro, na verdade o 14 também, ele tem essa característica, né? A distância focal mínima ela diminuiu quando comparado às gerações anteriores. E aí você é obrigado, obviamente, para conseguir focar com mais qualidade, a trocar para a câmera ultra grande angular, que obviamente é a lente do aparelho aqui que não tem a melhor qualidade de todas. Então, foi sim, digamos assim, um downgrade quando a gente compara aqui o sensor, né, principal dessa lente aqui, na verdade
é uma característica da lente, não do sensor, né? Quando a gente compara essa lente com a lente das gerações anteriores. Beleza? Não é uma coisa que me chateia a todo momento, eu não fico chegando tão perto das coisas assim com tanta frequência, mas sim, isso pode incomodar algumas pessoas, me incomodou em alguns momentos, então vocês precisam saber de que esse é sim, na minha opinião, um ponto negativo. Já fiz vídeo aqui no canal ensinando a como contornar esse problema. Basicamente você pode mudar ali para a câmera ultra-wide para fazer uma foto macro, um vídeo macro, enfim. Assistam esse vídeo, tá? É um vídeo bem bacana. Tá, agora que eu já chorei as pitangas aqui, já reclamei do iPhone 15 Pro, deixa eu contar pra vocês do porquê que de forma geral eu acho que esse foi o melhor iPhone que eu usei ao longo dos últimos anos. Para começar, vai parecer besteira e eu vou ser sacaneado aqui nos comentários, mas sim, galera, é a porta USB do tipo C. Isso aqui facilitou a minha vida de um jeito que vocês não fazem ideia. A quantidade de acessórios que eu pude passar a conectar no meu iPhone, HDs, SSDs, enfim, microfones. Cara, poder utilizar o mesmo acessório entre os meus aparelhos, né? Tanto iPhones quanto Androids, como por exemplo aqui esse microfonezinho, esse receptor aqui de microfone sem fio. É o receptor desse microfone aqui que eu tô usando aqui no meu peito, só que agora ele não tá em uso porque o receptor da câmera é quem tá trabalhando. Mas poder usar esse único receptor para todos os celulares que eu tiver, seja iPhone ou seja Android, isso aqui reduz um atrito no meu dia a dia que, sinceramente, não tem nem como expressar aqui o quão feliz eu fiquei de ter um iPhone com porta USB do tipo C. E nos modelos 15 Pro e 15 Pro Max é aquilo, né? Essa é uma porta ultra rápida. É uma das portas mais rápidas, se não a mais rápida, para transferência de arquivos do mundo dos smartphones hoje em dia, tá? É sim mais rápido do que os Galaxies atuais, enfim. Ele não carrega mais rápido por conta disso, mas a taxa de transferência de arquivos é mais rápida. E isso para mim é muito útil, porque, como eu falei, eu uso HDs externos, SSDs externos, eu conecto meu iPhone no meu computador aqui atrás, enfim. Então, tudo isso facilitou, sabe? É um ponto muito positivo. Tudo isso foi facilitado pela porta USB do tipo C aqui dos iPhones da 15ª geração. Pessoal, antes da gente continuar, deixa eu só lembrar vocês para que vocês deem uma olhadinha na descrição e também no primeiro comentário fixado, porque eu vou deixar por lá os links dos iPhones que eu mais recomendo atualmente. Eu tô falando aqui mais dos iPhones da geração 15, beleza? Então são esses iPhones que eu vou procurar linkar aqui embaixo. Se tá pensando em trocar de celular, já dá uma olhadinha nesses links para aproveitar as melhores oportunidades, comprando, é claro, nos melhores preços e com segurança. Lembre-se, também dá para você entrar no meu grupo do WhatsApp através do link da descrição e também no primeiro comentário fixado. Tendo dito tudo isso para vocês, de volta ao conteúdo. Outra coisa que eu preciso endereçar aqui também como ponto positivo foi a melhora na dimerização da tela. O que significa isso? Cara, os iPhones, toda vez que eles superaquecem, acontece esse efeito aqui, da tela ela ir dimerizando a ponto de ela ficar escura e você não conseguir ver direito o que está na sua tela. E isso poderia acontecer em diferentes situações. Caso você estivesse, por exemplo, jogando, caso você estivesse, por exemplo, gravando vídeos e o telefone começasse a superaquecer, caso vocês estivessem, por exemplo, jogando eu já falei, mas editando vídeos, enfim, que são tarefas que exigem bastante do gadget, e aí a tela acabava começando a dimerizar e não tem jeito de contornar isso. Você tinha que esperar o iPhone esfriar para conseguir retornar ao brilho normal da sua tela. E olha, eu enfrento esse problema da dimerização desde o meu iPhone 7, se eu não me engano. No iPhone 7 é que eu comecei a perceber isso com mais intensidade, e foi assim até mesmo com o meu iPhone 13 Pro Max. E aqui na geração 15 eu senti que a Apple ela conseguiu melhorar bastante esse efeito de dimerização para a tela não ficar escurecendo tanto. Eu acho que o iPhone ele conseguiu se tornar um gadget que consegue resfriar com mais facilidade e dessa forma a tela não precisa ficar tão escurecida assim, beleza? Então esse é um ponto positivo que eu também tenho que ressaltar. Se você enfrenta esse tipo de problema com o seu iPhone, saiba que no iPhone 15 Pro aqui e também obviamente no 15 Pro Max, enfim, está melhor. Agora preste atenção porque esse ponto aqui ele também é bem legal. O ponto em específico ele não é exclusivo do iPhone 15, mas o iPhone 15 ele consegue ter uma vantagem sobre isso que eu vou falar agora. É que basicamente a Apple ela lançou um novo aplicativo de câmera que é esse aqui, ó, o Final Cut Câmera. Deixa eu até botar aqui
cor normal aqui nesses aplicativos para que vocês vejam exatamente esse coloridinho aqui, ó, Final Cut Camera. E aí, o que essa câmera aqui a mais ela permite nos iPhones? Basicamente, ele disponibiliza controles manuais de exposição, enfim, você consegue controlar o ISO, a velocidade do obturador com essa câmera, tudo que a câmera nativa do iPhone ela não faz por padrão. E aí, qual é a vantagem disso aqui na prática? É que assim, pro dia a dia, para as fotos e, que é claro, a Final Cut Camera App é só para vídeo, mas para os vídeos você vai gravar ali rapidinho, só para fazer um post nas redes sociais, gravar um story e tudo mais, cara, grava na câmera nativa, porque, enfim, ele vai equilibrar bem o balanço de branco, vai fazer esses ajustes para você. Enquanto, se você for usar o seu iPhone realmente para um cenário um pouco mais profissional, como aqui em um estúdio, vai botar o iPhone ali, vai deixar ele paradinho e ele vai te gravar, configura a câmera manualmente e ele te grava, entendeu? Então você tem esses dois cenários já pré-configurados. Então você tem a câmera nativa, que continua sendo muito útil para essas coisas do dia a dia, e o Final Cut Camera, que você já deixa ele configurado para iluminação, por exemplo, do seu estúdio, do seu escritório, da sua sala, enfim, muito prático. E aí o visual desse vídeo ele fica ainda com mais cara de câmera e não de celular. E como eu falei, isso aqui não é exclusivo, né? Esse aplicativo ele não é exclusivo do iPhone 15, só que o iPhone 15 ele consegue, é claro, ter mais opções. Aqui, por exemplo, eu consigo mudar para ProRes e consigo também mudar, se eu mudar aqui para ProRes, ó, olha o que ele me permite fazer. Ele me permite gravar em log aqui, que é aquele perfil de saturado, para você corrigir cores na pós-produção, entendeu? Então você tem todas essas opções com o Final Cut Camera, e isso daqui, obviamente, esse ProRes Log só está disponível nesses iPhones. Por fim, assim, eu não posso deixar de falar, esse iPhone aqui ele usa um processador A17 Pro e sinceramente é um telefone que não gargala para nada, basicamente, assim, eu digo, em termos de desempenho geral, jogos, edição de vídeos pesados com múltiplas camadas, o tempo de render, de exportação dos vídeos é maravilhoso, então é um telefone que não derrama uma lágrima aqui, uma lágrima não, uma gota de suor para as tarefas que 99% das pessoas vão, sabe, exigir dele. É um telefone que tem uma longevidade absurda. E como a Apple oferece ali uns 6 anos de atualização para os seus celulares, cara, esse telefone aqui ele vai sobreviver muito bem ao longo dos próximos 6 anos, entendeu? E para fechar com chave de ouro aqui dos pontos positivos, eu tenho que destacar de que esses iPhones 15 Pro e Pro Max vão ser os únicos, antes dos iPhones 16, a serem compatíveis com a nova inteligência artificial da Apple, a Apple Intelligence. Então se você tem um iPhone 15 e 15 Plus, infelizmente você não vai conseguir usar a Apple Intelligence, porque eles vão precisar, os iPhones eles precisam desses novos processadores, A17 Pro e superiores, para rodar a Apple Intelligence. Então é uma pena que modelos anteriores aos iPhones 15 Pro e Pro Max não terão acesso, ou seja, o 14 Pro, 14 Pro Max não vão ter acesso à Apple Intelligence, pelo menos até o atual momento de gravação desse vídeo, beleza? Só o 15 Pro e Pro Max terão. Então assim, isso também é um ponto positivo para caso você esteja pensando em pegar um 15 Pro e Pro Max. Hora da verdade então, vou te passar a minha opinião, meu veredito final, digamos assim, de para quem eu acho que o iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, enfim, são uma boa escolha. E olha, pra mim, eu acho que para pessoas que têm iPhones anteriores ao iPhone 14. Se você já tem um 14 Plus, um 14 Pro, um 14 Pro Max, enfim, existem diferenças entre esses modelos? Existem. A porta USB-C é uma dessas diferenças. O 15 Pro Max ele tem uma câmera de zoom de 5 vezes, os anteriores de 3 vezes. Enfim, existem sim algumas diferenças, mas sinceramente, eu acho que a troca ela não é justificável. Eu acho que você vai ficar muito bem com o seu iPhone 14 Pro Pro Max e não vai nem sentir tanta diferença assim caso você trocasse de celular, entendeu? Então eu acho que se você tem algum modelo anterior ao 14, super vale. Pode pular para a linha 15, porque é óbvio, o preço da linha 15 vai cair um pouco com o lançamento da linha 16. Tudo bem? E eu acho que também, se você estiver pensando assim, você não tem um iPhone e pretende comprar o seu primeiro iPhone, aí ok, eu também acho que a linha 15 ela faz bastante sentido, ok? Então é basicamente isso. Eu acho que se você, sabe, não faz tanta questão assim do modelo mais novo, mais topo de linha, mais... Cara,
não precisa pegar o iPhone 16. Se você já tem o iPhone 15, no caso, eu sei que eu tô falando aqui se o 15 vale ou não a pena, mas se você tem o 15 e tá vendo esse vídeo, eu também acho que não vai valer a pena você comprar o 16. Aí eu acho que vale a pena você pular direto pro 17 no ano que vem e coisas do tipo. Deu para entender mais ou menos o raciocínio? Eu espero que ter falado dos meus pontos positivos tenha ajudado você a entender exatamente do porquê que esse telefone ele é tão queridinho. E ter falado dos pontos negativos, eu acho que pode te ajudar a entender o que esperar desse aparelho, que é claro, não são apenas flores. Tudo bem?